Obrigado, galera. Nossa, muito bom. Na verdade, hoje é um momento simbólico para mim. E é uma coisa simbólica porque a gente se viu pela primeira vez, né? Acho que foi em 96, 97. Vocês lembram disso, não? Não, não tem. Eu acho que foi 97 ou 2001, eu não sei. Temos aí que foi no Java User Group, numa reunião de Java User Group com o cara de Brasília, tu lembra? Lá atrás, lá atrás. Então, tudo que é grande começa pequeno. O TDC, primeira vez que eu conheci eles, foi lá, tinha uma aula, né? Tipo assim, era uma salinha pequenininha. Então, esse monstro aqui, né? Essa potência começou com duas pessoas e o notebook. Isso aí, né? Então é isso aí. Muito obrigado, viu? É uma honra estar participando hoje aqui, porque eu estou, na verdade, iniciando um novo ciclo. E eu queria falar para vocês sobre a importância, né, de iniciar novos ciclos. Como que estamos aqui com o... Perfeito. Vou falar um pouquinho justamente o assunto, né, tem a ver com liderança, tem a ver com sobreviver e prosperar nesse novo ambiente, nessa nova era. E para repensar o futuro é necessário a gente entender o passado, né? Repensar o futuro, entender para onde vão as coisas, precisamos conectar com o passado. Como eu falei, né? Eles começaram no início e começaram dando o primeiro passo. E também estava nesse momento olhando para isso, né? Como comunidades, né? O ecossistema de Java se formando. E aí as coisas começaram a acontecer. Então deixa eu colocar, vamos ver se funciona isso daqui. Desenvolver software é uma coisa dolorosa. É doloroso para os desenvolvedores, é doloroso para os usuários, né? O usuário sabe que você está mentindo. O usuário sabe, ele te ignora, mas ele sabe que você está mentindo. Sim? O cliente também, é mais, teu gestor também sabe que você está mentindo. Sim? É mais, normalmente perguntam coisas que a gente só pode responder mentindo. Sim? Quando você vai entregar? A resposta que eu tenho na mente é: eu não tenho ideia. Mas normalmente o que me escuto falando é: semana que vem? Bom, normalmente é isso que acontece. Boa, boa. Aí deixa eu voltar para trás. Como que eu volto para trás? Muito bem. Bom, uma brincadeira lá atrás, alguém pegou. Eu estava fazendo uma palestra séria, mas não sei o que aconteceu, que foram, né, 50 segundos aí de a verdade do desenvolvimento de software, né? E nessa época era justamente um grande problema, né? Depois eu fiz outras palestras interessantes, que eu, né, coloco aqui, preparando-nos para a disrupção contínua em 2013, no TEDx, e o futuro não espera por você, em 2019, lá no Epicentro. Por que eu estou trazendo isso daí? Porque um pouco é o passado, e aí vocês veem também no meu corpo o passado. Você vê a diferença, né? Tipo assim, de como que eu estava lá atrás, de como que estou agora, né? Teve justamente a ver com isso. Que futuro que a gente quer? Qual futuro que a gente quer? Repensar o futuro tem a ver com entender qual futuro que a gente quer. E fazer isso de forma intencional. A gestão, de alguma forma, tem a ver com isso. A gestão tem a ver com colocar a intenção e transformá-la em alguma coisa, em algo que gere valor, certo? Então, repensar o futuro, o que aconteceu em 2020, né? Eu não sei, quem que lembra de mim na época de Agile, que me conheceu lá atrás, entre 2006, 2010, 12, legal, bacana. Vocês são velhos, né? São velhos, né? Pô. Quem me conheceu na época da Germinadora, 2010 a 2016, alguém? Startups? Né? A Germinadora foi a primeira, segunda, temos aí uma briguinha aí, primeira, segunda aceleradora de startups no Brasil, né? Em 2010, a gente começou isso daí, e virou um coworking, co-living, né? E uma comunidade de founders, muitos deles vindos da minha comunidade de agilidade, sim? E aí a gente começou a criar negócios. A gente tinha um programa, basicamente em 12 semanas a gente saía do zero para product market fit.
Então, a cada 6 meses a gente co-desenvolvia, como não tinha, existia startups, não existia anjos, não existia Cubo, não existia nada, né, da indústria de startups no Brasil, a gente basicamente 1.000 pessoas se inscreviam no nosso programa, fazíamos entrevistas para 200 e selecionávamos 36 hipsters, hackers e hustlers, obrigado, que basicamente vinham, sim, que vinham e participavam durante 12 semanas justamente desde o lado técnico, desde o lado de negócios, e começavam a entender um pouquinho mais de Lean Startup, e aí a gente começa a entrar justamente nessa questão de Agile, dando um passo para Agile desenvolve produtos, certo? De forma Lean, de forma ágil, certo? E aí a gente entra, Lean Startup, a gente começa a mexer no processo de inovação, processo de desenvolvimento de produto, processo de inovação, e a gente começa a repensar esse processo de inovação para justamente começar a se ajustar à velocidade e se ajustar ao grande dilema de fazer coisas que a gente não sabe fazer. Certo? A gente precisa fazer coisas, descobrir coisas que a gente não sabe se vão funcionar ou não. E se a gente sabe, já está errado, porque não é inovação. Se a gente sabe, a gente está buscando a chave que a gente perdeu em outro lugar, aqui, porque aqui tem luz. Eu perdi lá, mas aqui tem luz, então eu estou buscando. Isso aí tem que ver diretamente com gestão. Ou com gestão, né? Com gestão. Não necessariamente gestão, né? Com gestão, né? Em algumas empresas a gente vê isso daí. E aí, repensar o futuro, então, tem a ver com uma narrativa. O futuro não tem a ver com algo que vai acontecer. O futuro tem a ver com uma coisa que está acontecendo aqui e agora. Então, hoje, depois de 2020, crises, 13 dias burnout, 13 dias sem dormir. Aí eu falei, não, chega, alguma coisa tem que mudar na minha vida, 50 quilos a mais, certo? Então, deu um chega para lá. Aliás, eu não tive a opção de não dar esse chega para trás por questão de saúde. Hoje moro numa comunidade, um lugar muito gostoso, Floripa, então peço desculpas aí que não estou tão acostumado à civilização. Faz 3 anos, então, que eu estava participando justamente de um retiro. Eu me retirei justamente porque quem trabalha não tem tempo para pensar. Quem trabalha demais não tem tempo para pensar, não tem tempo para criar. Então, a cada 10 anos, mais ou menos, eu faço esse processo. Fica um ano, e aí, de um ano, saiu o quê? O negócio de Agile Brasil, lá atrás. Na verdade, fiquei puto, não foi há um ano, não sei o quê. Não, fiquei esse ano fora, porque fui demitido 3 vezes em 9 meses de uma empresa. Eu sempre tive empresa, desde 14 anos, como desenvolvedor, e de repente, com 30 anos, tive que ir para o mercado, e aí encontrei um gestor, certo? Eu sabia entregar software, fazer software, não sei o quê, de um jeito muito diferente, que depois fui descobrir que se chamava Agile. Mas o pessoal queria que eu fizesse, sei lá, um cartório, né, lá, e fizesse um monte de documentos, etc. Eu pensei que era sobre desenvolver software. E aí, obviamente, em 3 empresas eu não consegui ficar, certo? Me mandaram embora 3 vezes em 9 meses. E aí eu percebi que não era que a minha ex-mulher falou assim, então o mundo inteiro está errado e você está certo. Eu falei, isso aí, é isso. Tá bem que tu me entende, né? Bom, e aí, mas lá estava lendo um livro que se chamava O Oitavo Hábito. E nesse livro fala o seguinte: se você achar que o problema está fora, esse pensamento é o problema. Sim? Aí eu olhei para o espelho e falei assim, sabe o quê? A galera não tem culpa de fazer exatamente o que a faculdade ensinou, o que o mercado ensinou, o que o mercado quer. Não tem culpa, tá fazendo certinho. Sou eu, maluco, que eu tenho outra forma de fazer as coisas, certo? Então aí me decidi a justamente não ganhar dinheiro. Não, olha essa loucura. Não ganhar dinheiro a não ser que empresas me levassem para transformá-las. Percebi, né? Pô, eu sei uma coisa que a galera não sabe. Ikigai, né? Sei uma coisa que a pessoa não sabe. Isso aqui é fundamental. Estamos na terceira onda, certo? Primeira onda, onda agrária. Segunda onda, aeroindustrial. Terceira onda, início da terceira onda. E a galera está completamente
perdida em como fazer gestão de trabalho baseado em conhecimento. Gestão de valor, não mais gestão de custo ou gestão de coisas, né? Né, Mayra? Gestão de coisas é gestão de quê? De recurso. E aí o primeiro artigo que eu escrevi foi: você é uma pessoa ou um recurso? Por que eu escrevi isso daí, esse título? Porque eu sentia no corpo como as pessoas se sentiam quando um gestor falou assim: quantos recursos a gente precisa? Temos 3 master, 3 senior, não sei o quê. Ah, beleza, então, meio quilo de master, meio quilo de C++, 3, sabe? Era assim que se falava. Isso daí profundamente me deixava, de alguma forma, assim, objetivar, né, uma pessoa. E aí, obviamente, gera um monte de pepino. Obviamente que a gente sabe que também são recursos, etc., né? Capital humano, talvez, né? Mas beleza. Então, 2020, dei essa afastada para justamente entender o que eu ia fazer para os próximos 30. Né? Então, 2006 foi a Agile, fiquei puto. 2010 fui para Silicon Valley, conheci o Eric Ries e o Steve Blank antes deles ter escrito o Lean Startup, essas coisas. Eu tenho muita intuição para o futuro, então acabo conectando as pessoas do nada, sabe? Aquele negócio do nada. Não sei se vocês conheceram quem que fala do nada? Vocês conhecem alguém que fala do nada no Instagram? Murilo! Quem que falou Murilo? Ah, você já sabe, né? Mas... E aí, a galera? Alguém sabia disso, não? Ninguém segue ele, né? Então, tu está seguindo? Perfeito. Isso. Eu, em 2020, uma das coisas que aconteceu foi que eu participei de 13 semanas da Teoria U, junto com também o Otto Scharmer e com todos os meus heróis de complexidade. Sim, foi muito legal, 7.500 pessoas online. E aí começou essa loucura que eu estou vivendo agora, justamente desceu, open your mind, open your heart, open your will, connect with the source, e depois fudeu, né? Tipo assim, aí depois disso, né, começa toda uma nova realidade, né? E aí a gente repensa o futuro a partir de como a gente se conectou. Só para entender, por que isso é importante? Por que isso é relevante? Porque nossa estado interno, o Otto Scharmer fala, nosso estado interno mexe na qualidade das intervenções que a gente faz na organização. Aliás, em qualquer coisa, se tu está fazendo uma comida, vai mexer na comida, certo? O estado interno vai mexer na comida, certo? Muito mais se a gente vai mexer com gente e vai fazer uma intervenção em uma organização. Então, vamos lá. Eu acredito, então, bom, e agora nesse momento que eu estou falando, é justamente, deixa eu fazer um ato simbólico, a Germinadora, então, foram de 2010 a 2017, 2018, hoje estou vestido com isso aqui, mas eu vou tirar. Tirar aqui no TDC, para ele poder descansar, né? Fazer o que ele tem que fazer. Leve. Então, beleza, depois, isso aqui vai ficar aí para recordações. Mas então, agora que estamos nesse novo ciclo, né, nesse novo momento, o que vem pela frente? Né? Lá em 2006 eu entendi que agilidade ia transformar a gestão, a porra toda, não só a gestão, né? Mas começando pelos developers, que é mais fácil, né? A galera já estava sofrendo para caralho, aí eles começam aí. Depois, em 2010, eu entendi que é inevitável Agile mudar a inovação toda, certo? Desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimento de novos produtos e por aí vai. E agora estamos nessa década que é uma década de convergências. Sim? Então estamos convergindo, na verdade, uma quantidade enorme de tendências e uma quantidade enorme de coisas. Eu vou trabalhar um pouquinho sobre isso para a gente entender o nível, a profundidade e a velocidade que essa década tem. Mas se você se sentir ansioso, respira. Respira. Isso que eu aprendi. Essa é a maior tecnologia e o maior... Talvez, se eu terminasse agora a palestra, já estava passado o recado. Ansioso? Respira. Essa é a maior tecnologia que eu aprendi nesses últimos anos.
Então, para essa década, a gente precisa entender o seguinte: não podemos resolver os nossos problemas com o mesmo nível de pensamento, com o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos, certo? Então, a gente não pode, né, tudo de novo, né? Pô, mas a gente já falava isso sobre Agile, só que agora tem mais. E Steve Jobs fala: não seja atrapado, né, pelo dogma, né? E às vezes coisas boas viram dogma, né? Porque são boas, então viram dogma. Sim? Quer viver com os resultados o pensamento de outras pessoas. Sim? Então, e nessa década a gente precisa reinventar ainda mais profundamente, e para sobreviver e prosperar nessa década, justamente uma das coisas mais importantes que precisa ter é essa conexão, ser mais pragmáticos, conectar mais, cada vez mais, com o que de fato está acontecendo. Sim? E a partir disso a gente já começará a conseguir olhar com os olhos, sim? Olhar o que realmente está acontecendo para a gente poder tomar as decisões da melhor forma possível, né? Então, vamos lá. Como chegamos até aqui? Dos 80, então, começou a democratização do poder computacional. 90, democratizamos a internet. Nos 2000, Web 2 e Agile. 2010, smartphones, social media, AI e blockchains no início disso daqui. E agora, 2020, Web 3, Platform, Radical Business Agility e Ecosystems, né? Tudo virou ecossistema. A Anima Educação é um ecossistema, certo? Né? O TDC, o ecossistema, beleza? Então, estamos falando de ecossistema, isso é ecossistema de startup, ecossistema de empresa, ecossistema de tudo ecossistema. O que está acontecendo? Então, para onde nós estamos indo? Né? 2030, os digital nomads vão crescer para em torno de 1 bilhão de pessoas. Nós temos hoje 30 milhões, 30, 40, 50 milhões. Eu passei nesse de alguma forma, retiro de 3 anos, os meus primeiros 6 meses foi num Celina, que é basicamente uma startup, que tem 300 hotéis em todo o mundo e você vive nesses lugares por mensalidade. Então, você tem um home as a service. Sim? Então, estamos começando a ver uma migração de tudo as a service, sim? Inclusive home. E aí, vantagem que você pode estar em Porto Rico, em Floripa, em outro lugar, certo? E isso aí vai crescer pra caramba. Nós temos Starlink agora, então um monte de lugares que não eram possíveis de ser trabalhados, você não podia ter sei lá, onde eu moro, uma vila de pescador, Barra da Lagoa, Floripa. Tem 3 mil habitantes. E lá tem o quê? Russos, alemães, galera internacional do caralho, sim? Trabalhando lá na Europa, trabalhando não sei o quê, fazendo um negócio global, desde Barra da Lagoa, certo? Desde qualquer lugar. Sim? Então, isso já virou, isso está virando completamente a competição por talento global, certo? Então, a gente tem questões aí importantes. O trabalho remoto está disruptando, né, disrompendo o mercado de talento. Os bancos centrais estão lançando, basicamente, programas, certo? Agora vamos ter o Drex, que é um programa, o dinheiro virou um programa, certo? Dinheiro virou um programa. Tudo bem? É doido, né? Porque não é mais informação somente, que já era, como BISA, né? Era papel, virou dígitos, agora virou programa, certo? Tem contratos digitais, etc. A social media está gerando polarização social e problemas de saúde. E a gente tem, provavelmente, nesses próximos 6 anos, que olhar para a questão de se o petróleo, né, se o petróleo foi, dos últimos 30, 50 anos, o grande poderoso, né, de que subsegurava o dólar, por exemplo, hoje está falando que o novo petróleo são os dados, eu te pergunto, de quem são os dados? De novo, né, o petróleo é nosso, né? Então, o ponto é, provavelmente, a gente vai ver nesses próximos anos um questionamento sobre isso, porque é muita grana, vamos entender, né? Muitos trilhões aí de dinheiro, né? Muito dinheiro, justamente nessa questão de quem é os dados, o que eu posso fazer com esses dados, está uma bagunça isso daí, mas provavelmente nos próximos 6 anos a gente vai ver coisas acontecendo com inteligência artificial, blockchain, tokenização. Então, o que a gente está vivendo nessa década é uma
disrupção tecnológica, uma disrupção organizacional, uma disrupção nos modelos de negócios, e tudo isso daí está driveado por uma disrupção no paradigma de pensamento, certo? O mindset. Sim? A gente não falou muito, né? Mas, bom, a técnica, sim, e aí estou falando só do digital, mas nós temos o mesmo tipo de disrupção acontecendo em materiais. Vamos ver baterias, um monte de coisa. Nos últimos 3 anos, eu sigo os papers, nos últimos 3 anos, a quantidade de materiais novos que a inteligência artificial está encontrando, vocês não têm ideia. Coisas que demoravam 50 anos, com a inteligência artificial está fazendo simulações e encontrando coisas que, de repente, um laboratório de pesquisa, você entendeu? Ou seja, estamos falando de muito, certo? Aí, o que a gente está vendo, além de Agile, além de Lean, as startups, a gente está vendo emergir um novo modelo de gestão, mais descentralizado, mais interessante, muito mais rápido, e a gente está vendo muito essa questão de plataformas e ecossistemas. Deixa eu passar então esse vídeo, que eu acho que vai dar uma ideia do que vem. Very few companies in the world have truly liberated themselves from the shackles of bureaucracy. Hire, one of the world's largest white and brown goods manufacturers, with some 80,000 employees, has done just that. 20 years ago, the Chinese company was running into the usual problems of bureaucracy, inertia, disengagement, and a lack of entrepreneurship. To fix things, Hire set out to radically reinvent itself. Under CEO Zhang Rumin's rebellious leadership, the firm embarked on a transformation program to bring back motivation, entrepreneurship, and speediness. This was guided by 2 main principles. 1, zero distance to customers. The aim to connect employees directly to the customer. And 2, everyone is an entrepreneur, creating a culture where employees feel and act as if they are true entrepreneurs. The most eye-catching element of Hire's reinvention is the change in organizational structure. The hierarchical pyramid was pulled down and replaced with a network of more than 4,000 highly autonomous micro-enterprises. Typically, a micro-enterprise employs 10 to 15 people and functions as a separate business. These independent units contract with one another to deliver products and services. Each micro-enterprise has authority in 3 critical areas of decision-making. 1. Strategy. Deciding what opportunities to pursue, what partnerships to form, who to collaborate with, and how to meet customer needs. 2. People. Deciding on hiring and firing, identifying roles and responsibilities, and training and development. Decisions may be taken to select or replace a micro-enterprise leader. 3. Rewards. Deciding on salary levels, bonus payments, other incentives, and the distribution of shares. Roughly, the micro-enterprises fall into 2 categories. First, customer-facing. As their name suggests, these are the ones in direct contact with customers. For example, repair teams, local stores, or web shops. Second, supporting. Those that indirectly help to satisfy customer needs by selling their support services to the customer-facing micro-enterprises. For example, through purchasing, manufacturing, marketing, design, or delivery. Micro-enterprises form networks that deliver products and services. Hire calls these networks micro-communities. If successful, they share profits. If not, they adapt or dissolve. This process allows the organization to be constantly changing in response to customer requirements. Think of a swarm of small companies collaborating to achieve something none could manage by working alone. Here's an example.
Pode subir um pouco. A higher team member in the laptop division noticed a high number of specific complaints. Many customers who use their hardware for gaming were unhappy with its performance. E o que é um problema? The microenterprise spotted a market opportunity for high-performance laptops. The team pitched its idea on Hire's internal platform and launched a new micro-community focused on developing, manufacturing, and selling gaming laptops. Ou seja, various aspects of the work, such as design and engineering, were subcontracted to other micro-enterprises for the creation of a prototype. Once in place, feedback was gathered, future demand estimated, and the product went into production. The relevant work was subcontracted by the gaming laptop micro-enterprise to purchasing and manufacturing micro-enterprises. Finally, the skills of the marketing micro-enterprise came into play. The gaming laptop was an instant success. Eu vou passar isso daqui, mas o ponto... Tudo bem até aí, não? Isso daqui está baseado numa nova teoria de gestão. Quando falo nova teoria de gestão, novo paradigma de gestão, estamos falando de quantum management. Fala assim, mas esse negócio é quantum healing, quantum não sei o quê, Floripa, não sei o quê, muita... Está fumando muita coisa aí. Não. Realmente, quantum management, um novo modelo, sim? Esses caras estão basicamente... Eu segui a Toyota, por exemplo, desde o início aí da minha carreira, 2001, 2002, eu estava estudando Toyota violentamente e teoria das restrições. Isso daqui, para mim, é justamente um novo paradigma, só para vocês terem uma ideia. Eles são da área de linha branca. Não tem nada a ver com tecnologia. Eles entenderam que com IoT não existiria mais a compra de produtos, tipo uma batedeira que não esteja conectada com o fogão e que não esteja conectada com a geladeira. Tem que todo funcionar com o mesmo protocolo, certo? E aí, obviamente, é um inferno. Imagina, você compra uma cafeteira que o firmware, né, não fala. Imagina. Então, o que eles entenderam? Além disso daí, dessa integração, eles entenderam que tudo pode virar serviço. Em vez de eu te vender uma geladeira que você vai jogar fora em 5 anos, e eu preciso fazer uma geladeira que tem que você jogar fora em 5 anos, porque senão eu quebro, eu faço uma geladeira infinita. É uma geladeira que eu coloco as a service, sim? E aí, basicamente, essa geladeira foi projetada para viver infinitamente, e aí a gente passa para uma economia não de produtos, mas uma economia de serviços. Então, a Haier, em vez de ganhar $300 com uma geladeira, uma vez a cada 5 anos, ele ganha $3 por semana durante infinito, certo? E acho que é interessante entender isso daí, por quê? Porque nos últimos 20 anos, eu me dediquei a ajudar a galera a sair do linear e a abraçar o mindset exponencial. E agora, o que entendi em 2020, o que é o exponencial é legal, mas o que vem depois do exponencial? Porque não dá para, né, forever, né? O que vem depois? E normalmente isso daí, o que vem depois tem um economista bacana que fala sobre isso. Normalmente faz isso aqui, certo? Então a gente está nessa década fazendo isso daqui. A gente vai fazer uma manobra, sim, uma manobra como se a gente estivesse num barco, sendo um veleiro. A gente vai fazer uma manobra onde vamos mudar, o vento vai mudar de um lugar para outro, a gente vai fazer uma manobra rápida, se chama pivô, certo? Justamente esse pivô que nós estamos basicamente vivendo durante essa década. Nós vamos ver isso com a inteligência artificial e nós vamos ver isso também com a gestão, sim? Eu acho que agora tem um outro vídeo, mas eu acho que não vou ter tempo, mas depois vocês assistem em casa. Mas, basicamente, isso conecta também com o jogo infinito. O que é o jogo infinito? O Simon Sinek falava justamente sobre Start with Why. Começar com o porquê. Sim? E agora, em 2019, ele lançou um livro, e um movimento também, né? Que se chama justamente o jogo infinito. O jogo infinito tem a ver com o seguinte, e eu vou contar muito rápido, mas ele contando basicamente é o seguinte, ele ia lá para a Microsoft, eu vou falar, né, o que ele falava, beleza? Então, né, desculpe aí.
Mas ele ia para a Microsoft, ia lá no EdTech, né, era uma Summit de EdTech, e 95% do tempo, 95% dos executivos falavam como vencer a Apple no jogo da ED, né, da educação, certo? E ele foi depois para um desses summits de EdTech na Apple, e o que ele percebeu que 100% do tempo, 100% dos executivos falavam sobre como os alunos podem aprender melhor e como os professores podem ensinar melhor. Sim? Um está jogando um jogo contra um oponente. O outro está jogando um jogo infinito. Um jogo, na verdade, de colocar-se a serviço do seu propósito. Sim? Isso muda completamente o jogo. Por quê? É uma questão bem específica de estratégia. Jogadores finitos não conseguem... Quando tem um jogador infinito no jogo, o jogador finito não consegue permanecer pelo tempo que seja. O jogador infinito tem mais vantagens porque ele está focado não em bater um outro em um prazo de tempo, sino em estar nesse lugar, de servir. Vai ter altos, vai ter baixos, às vezes vai estar maior, às vezes vai estar menor, mas eles estão focados em servir. Então, essa grande mudança, e isso daqui muda tudo. Porque, por exemplo, imagina um ecossistema que tenha uma meta, uma Massive Transformation Purpose, infinito. Para mim, isso é o tipo de organização que vem. Será que conecta isso com DAOs, que conecta com empresas, que as empresas viram ecossistemas, que tem propósito? Eu não sei. A sensação que eu tenho é que está indo por lá. E eu queria te convidar justamente para você fazer parte de uma comunidade de pessoas que também não sabem, mas estão de olho aberto. Então, rapidinho, só para entender, estamos passando por uma irrupção de paradigma de quê? De dogmatismo para pragmatismo, de reducionismo para holismo, de complicado para complexo, de coisas, departamentos, isso, aquilo, para processos, value streams, fluxos de valor, certo? De linear para exponencial, de win-lose, né, coisas que de alguma forma são táticas comprometidas, né, guiadas por táticas que de alguma forma têm compromisso, para um modelo win-win, today, tomorrow, para todos, onde as necessidades legítimas basicamente guiam o processo. De insustentável para sustentável, de ego para eco, e de organizações, de partes para organizações de todos, certo? Então, essa é a grande mudança que a gente vê. E aí o que eu deixo para vocês assistir depois é o que faz um herói. Isso aqui ajuda muito a entender o que a gente está falando, porque queira ou não queira, nessa década a gente vai ter que enfrentar desafios, dragões, vamos ter que entender como a gente faz para se repensar, e para fazer justamente isso, né? O ideal é justamente repensar o futuro com aqueles que já estão repensando o futuro e que já estão construindo o futuro. Então, é isso que eu queria para falar para vocês, e espero que vocês tenham gostado. E assistam depois esse vídeo, que eu acho que é muito bom. Pode passar. E aí? Então, convido vocês para, se vocês quiserem, né, fazer parte também de uma comunidade que a gente está começando, justamente de repensadores. E vamos juntar, né, aqueles que querem, que estão aí inquietos, e gente que está construindo negócios com esse tipo novo de lógica. A gente já está com alguns ecossistemas, e está sendo bem interessante, porque a gente está aprendendo muito. E com certeza, a gente está precisando de novos negócios que olhem para um jogo não de optimizar o trimestre, um jogo infinito. É isso aí, galera. Muito bom, muito obrigado. Estamos aí.